Olá, eu me chamo Helene Sbeggen, eu tenho 29 anos, eu sou de Chapecó, Santa Catarina, porém eu vivo há 4 anos em Barcelona e eu hoje me dedico 100% à ilustração, apesar de ter me formado em design gráfico no IED em 2014. Na época que eu estava na universidade, uma das matérias que eu mais gostava era de design editorial. Inclusive, era um dos meus sonhos seguir, trabalhar com design editorial depois que eu me formasse. Por isso, dediquei bastante tempo, estudando essas matérias e também com a ajuda de outros professores apliquei numa vaga na Editora Abril e comecei a trabalhar lá como estagiária. E o legal dessa época foi que tive o primeiro contato da, com a ilustração de forma profissional. E porque eu fazia a direção de arte de algumas ilustrações, entrava em contato com os artistas e até algumas vezes eu mesma fiz umas pequenas ilustraçõezinhas e isso foi muito interessante. Eu acho que isso me abriu, eu sempre desenhei, mas isso me instigou, me deu. Acho que o primeiro passo que eu comecei, quando eu comecei a entender que trabalhar com ilustração seria interessante. E logo disso eu mudei de trabalho, mas logo depois mudei de trabalho, porém o interessante dessa época foi também que eu fiz muitos contatos dentro da editora e no futuro, quando eu comecei a fazer os meus freelas, e decidi começar a fazer meus freelas, foi justamente através desses contatos que eu construí dentro da editora. Eu acho que esse mundo de editora abre muito caminho para a ilustração. E bom, enfim, quando eu conheci esse universo também, até mesmo dentro da faculdade, eu tentei envolver colocar mais ilustração nas coisas que eu fazia. Por exemplo, quando eu fiz o meu TCC, eu fiz um livro ilustrado, porque para juntar justamente na época as minhas duas paixões, que é o editorial e o ilustrar. E por muito tempo, aí quando eu me formei, acabei trabalhando em outros estúdios de design e ao mesmo tempo desenvolvia fazia minhas ilustrações para os meus freelas, até que chegou num momento, isso foi em 2016, 2017, que eu decidi me inscrever para o mestrado de ilustração e comics da Elisava, aqui em Barcelona. Então, no final de 2017, eu vim para cá, vim para cá estudar. E o mestrado durou 1 ano, e eu acredito que ter passado por uma universidade de design antes foi muito interessante, porque eu cheguei já com todo um conhecimento de cor, composição, estudos de arte, de gráfica mesmo, sobre como imprimir, ou até o próprio fato de ter aprendido tanto sobre editorial ao fazer os meus freelas, ao estudar aqui no Master, já ter esse conhecimento de como funciona essa indústria, ficou muito mais fácil a transição, né, de designer para ilustradora nesse entorno. Enfim, quando eu cheguei aqui na Espanha, eu acho que minha adaptação foi muito fácil, foi muito rápida. Eu não demorei para me adaptar aqui. Eu estudei 8 meses de espanhol antes de vir. Só que o idioma é muito parecido, então não tive grandes problemas. Claro que no começo, para apresentar projeto, era mais complicado, porque me faltava um pouco do idioma mais formal. Mas tudo foi muito fácil a adaptação. Fico muito feliz de seguir morando aqui até hoje. E acho que ter feito esse mestrado também
abriu bastante as possibilidades de eu começar a fazer os meus contatos por aqui. Por exemplo, teve a gente na 2017, final de 2017, teve um concurso entre as pessoas da nossa classe de mestrado e era para fazer um desenho para um mural. Nunca tinha pintado um mural, inclusive. E eles escolheram o meu desenho, fui pintar um mural. E esse mural, várias pessoas viram. Depois desse mural eu fiz outro mural, porque tinham feito esse mural. E a partir desse mural, fiz outro mural. E a partir desse mural, aí a dona de uma galeria me chamou. E assim foi. Fiz a minha primeira exposição individual. Assim minha vida começou a mover. E, claro, ainda sigo um pouco na busca de me desenvolver mais por aqui, como da mesma forma que o meu trabalho tem visibilidade no Brasil, mas igualmente tem sido um crescimento incrível. Acho que nunca parei de crescer, de aprender. Cada ano que passa é uma surpresa nova, um trabalho novo, que é uma grande surpresa. E acredito que, bom, é obviamente muito mais longo do que eu contei, e eu acho que a nossa vida ela é uma junção de tudo que acontece com a gente desde que a gente nasceu. Porém, eu acho que sim, essa parte de todo esse conhecimento, parece que não existe relação, mas todo esse conhecimento de design editorial, ele tem muito a ver me ajudou muito a chegar onde eu tô e a tomar as decisões que eu tomei e me facilitou muito alguns passos desse caminho. E me sinto bastante grata, na verdade. E é isso, essa é um pouco da minha história. Olá, eu sou Luciana Pegoré Caprino. Eu me formei em design de moda no IED em 2017. Quando eu comecei o último semestre, eu comecei primeiro como estagiária em uma marca conceitual de São Paulo, que chama The Aura. E a partir daí, fiquei trabalhando com eles como assistente de estilo durante mais ou menos um ano. No final de 2019, em outubro, eu decidi vir para Barcelona, que é onde eu moro atualmente, para fazer uma pós-graduação em styling para moda e meios audiovisuais. É um curso que tinha uma proposta muito interessante, porque tocava pontos que eu não tinha estudado na faculdade, como figurino para teatro e para cinema, e também essa parte um pouco mais de espetáculos. Inicialmente eu me interessei pelo curso porque eu gostava muito de fazer styling para editoriais de moda e gostava muito de fotografia de moda. E quando saí do curso eu fiz alguns trabalhos, algumas colaborações com alguns fotógrafos e publicações online, mas depois de ter contato com o mundo do figurino, me interessei muito e é por onde eu tô trabalhando no momento, fazendo figurino de videoclipes, curtas, e inclusive agora no último mês eu trabalhei como assistente de figurino em um filme. Eu escolhi Barcelona porque eu já tinha morado aqui com os meus pais antes e sempre considerei Barcelona casa. Então, apesar de tá começando uma experiência nova, tanto profissional como pessoal, eu achei que vir para um lugar que eu já conhecia, que eu já dominava os idiomas, poderia ser um ponto positivo, já que eu tinha, entre aspas, superado essa fase de reconhecimento, de me acostumar com o lugar.
Eu acho que os professores do IED e o jeito como nós tínhamos as aulas no IED me ajudaram bastante a vencer alguns desafios e a encarar essa experiência nova. Uma coisa que sempre foi muito interessante para mim foi a questão de ter aulas com pessoas que não fossem só do mundo da moda, com alunos de vários setores do design, que acho que ajuda muito a ter essa noção global do design e também de conviver com pessoas que têm backgrounds e que têm gostos diferentes dos seus. Também acho que, pelo menos no meu caso, a experiência de fazer um TCC completo e de fazer uma coleção inteira foi algo que foi muito positiva para mim. Eu participei absolutamente de todos os processos e todas as fases de produção da minha coleção, e isso me preparou muito para encarar alguns desafios que não necessariamente eu achava que faziam parte do mundo de um designer de moda. E finalmente eu acho que o contato direto com os professores e a relação muito próxima que nós tínhamos com eles nos ajudava muito a solucionar os problemas que nós tínhamos da melhor forma possível. E também acho que ajudava muito nesse ambiente de estar muito tempo na escola e de ter esse apoio quase que 100% do tempo. Uma coisa curiosa e divertida que aconteceu quando eu mudei para Barcelona é que uma das minhas melhores amigas do IED, que fez o curso de design de moda comigo, era daqui, a família dela era daqui, e por casualidade nós nos encontramos de novo no curso, um dia conversando e colocando o papo em dia e contando as novidades. Nós acabamos descobrindo que nós tínhamos feito a inscrição para a mesma pós-graduação juntas na mesma sala e acabamos sendo colegas de sala de novo. E isso fez com que a experiência dessa pós-graduação fosse ainda mais prazerosa. É isso, queria agradecer o IED, a Kátia, pelo espaço. Muito obrigada e nos vemos por aí. Tchau, tchau! Oi, meu nome é Luiz Otávio Moreira Abreu, eu sou formado no IED São Paulo em Design de Produto em 2011 e, na verdade, a minha história com o IED não termina ali, ela perdura até hoje, porque mesmo tendo sido formado em São Paulo em 2011, depois de 6 anos de carreira na área da consultoria no Brasil, especificamente em design de produto, eu vim para Milão fazer um Master no IED de Milão, focado em estratégia e inovação, design estratégico e toda a parte um pouco mais teórica e uma visão muito mais 360 graus do mercado de trabalho, e me trouxe uma bagagem muito maior com relação a estar preparado para um mercado de trabalho completamente diferente, que é o que eu atuo hoje, que é praticamente não desenho mais produto, eu desenho mais pesquisa e estratégia do que qualquer outra coisa. Acredito que o IED me proporcionou uma fundação muito forte para fazer o que eu faço atualmente. Não só o que eu faço atualmente, mas também o que eu fazia no Brasil, que é o fato que a alma da escola é muito em sincronia com o que eu acredito, que é aprender fazendo, é colocando a mão na massa, é o design by doing, que é uma coisa muito forte, não só da escola aqui na Itália, que é onde nasceu, mas também em São Paulo. Então,
ter tido a possibilidade de ter tido profissionais da área me dando aula e me instruindo a sempre melhorar, a sempre crescer, fazendo e colocando a mão na massa, acho que foi o grande diferencial que me trouxe só benefícios, não só do lado profissional, mas também do lado pessoal. Sempre não ter medo de me jogar nos desafios que a vida me traz. E a única coisa que eu posso falar de toda essa vivência que o IED me trouxe é que me proporcionou a possibilidade de fazer um trabalho que eu nunca tinha imaginado fazer, de fazer um trabalho que é justamente um pouco o trabalho dos sonhos que eu sempre quis, que era ajudar a delinear a história das empresas e a entender quais são os produtos que têm que ser feitos e como têm que ser feitos para que eu possa ajudar a empresa a trazer mais valor para o usuário final, e que eu acho que é o grande diferencial do design thinking, na verdade, né? Trazer não só uma coisa que seja viável para a empresa, desiderável para o usuário, mas também que seja factível de certa forma. Então, a implementação desses 3 pilares é muito forte no IED e me proporcionou fazer um trabalho que eu achava que não seria capaz de fazer 10 anos atrás, que é quando eu entrei nas portas do IED São Paulo. A única coisa que o IED não me preparou foi para a questão cultural da Itália, de ter sempre os pratos separados, né? No caso, você não come, como no Brasil, o nosso famoso PF, o prato feito. Aqui é sempre tudo separado, o carboidrato separado da proteína, separado da entrada. E no Brasil a gente meio que come tudo junto e misturado. Então, é a única coisa que eu posso falar que o IED não me preparou para enfrentar aqui na Itália e no mundo foi isso. Oi, meu nome é Matheus Faria, eu sou formado em Design Gráfico pela IED na turma de 2013. Uma coisa que me ajudou muito no começo da minha carreira foi o meu primeiro emprego, e eu consegui ele através do IED, quando eles anunciaram uma vaga, uma produtora de vídeo, por e-mail para os alunos da turma de design gráfico. E eu fiquei interessado e me apliquei nesse trabalho, e ele foi o meu primeiro emprego que me impulsionou assim para minha carreira. E também logo depois, quando eu me formei em 2013, no comecinho de 2014, eu consegui uma outra vaga através de um outro contato que eu fiz no IED também, que foi um amigo que eu fiz na faculdade e ele me indicou para esse emprego. Então acho que esse contato entre alunos e professores me ajudou muito no começo da minha carreira, e o IED tem grande parte nisso. Atualmente eu moro e trabalho no Japão, mais especificamente em Tóquio, onde eu atuo como Senior Designer na Kikiway, que é uma agência que tem escritórios no mundo inteiro, inclusive tem um em São Paulo. E aqui eu trabalho com clientes como Nike, Netflix, Google, YouTube, entre outros. E como eu vim parar aqui foi depois de muito tempo trabalhando em agências em São Paulo. Você vai descobrindo onde você quer atuar, o que você gosta de fazer. Você vai construindo seu repertório, sua identidade como designer. E até que em 2018, quando eu estava trabalhando sozinho em casa, eu recebi um e-mail de um diretor de criação brasileiro que estava trabalhando aqui, e ele me perguntou se eu queria vir trabalhar junto com ele na agência que eu estou agora. Aí eu não pensei 2 vezes, aceitei a proposta. Depois de umas entrevistas e alguns testes, eu consegui o emprego. Depois de uns 2, 3 meses, aconteceu tudo muito rápido, e aí hoje eu estou aqui morando com a minha esposa. Uma coisa legal que o IED tinha na época que eu estudava é que as turmas eram muito pequenas, e isso proporcionava uma liberdade dentro da sala de aula, e que era bastante visível nos projetos que a gente desenvolvia na faculdade. E até hoje eu tenho contatos com professores e alunos, e muitas amizades que eu fiz lá continuam até hoje assim na minha vida. Isso é muito legal. Acho que o maior contraste aqui no Japão, para mim pelo menos, acaba sendo a parte da língua. Mas mesmo você não conseguindo entender muita coisa no dia a dia, em questão de informações na rua ou restaurantes, no mercado, você acaba conseguindo se virar muito bem, porque se você pede ajuda
Os japoneses são muito solícitos, eles sempre tentam te ajudar da melhor maneira possível, mesmo que alguns casos acabam sendo um pouco mais complicados, porque não existe lugar perfeito, mas no geral você consegue viver muito bem aqui em diversos quesitos. Assim. A segurança é muito boa, o transporte é muito bom, é tudo cronometrado aqui, tipo, tudo é muito certinho, então você consegue viver muito confortável aqui. Uma outra questão aqui de Tóquio que é muito legal é a parte da comida. E não é só o sushi e sashimi que a gente é mais acostumado no Brasil a comer, assim. Aqui eles são muito ricos em ingredientes e diferentes pratos. Inclusive aqui em Tóquio é a cidade que tem mais restaurantes com estrela Michelin do mundo. E não é só restaurante caro e famoso, você consegue ir em restaurantes com estrela Michelin que é super acessível o preço. A única coisa é que você vai ter que pegar uma filinha, mas no final tudo vale a pena. Meu nome é Murilo Tadashi, eu sou fashion designer e me formei pelo IED São Paulo em 2017. Desde que me formei, eu trabalhei por 2 anos no Brasil, em marcas como Alcaçuz e Rosa Chá, que me deram uma vasta experiência em design de moda, em produção de vestuário. E depois desses 2 anos, eu me mudei para a Bélgica, para Antuérpia, onde eu tive uma dificuldade enorme de arrumar um emprego, um primeiro emprego. Mas depois de 6 meses, eu consegui um emprego numa marca pequena, chamada Helder Antwerp. Era uma equipe muito pequena, era basicamente eu e a dona. A gente falava em inglês, mas todo o processo, o processo era feito em Dutch, que era a língua que eles falam lá. Então isso foi uma barreira, mas que com o tempo fui pegando. Mas o que era o mais legal era comparar o processo de criação que a gente aprende no Brasil e que a gente usa no Brasil e o processo criativo que eles usam aqui na Europa. Que é basicamente igual, mas assim, existem alguns pontos diferentes, o que eu acho às vezes até que pontos do processo brasileiro até melhores. E foi legal que eu entrei com muito medo, porque eu não sabia o que pensar, mas quando eu cheguei e comecei, ela estava muito aberta a aprender comigo. Então isso me deixou muito à vontade e assim, foi uma experiência maravilhosa. Foram 1 ano e meio com ela, mais ou menos. Acho que até hoje ela usa processos que eu trouxe do Brasil, que ela achou que era mais conveniente do que o que ela usava antes. Mas depois desse tempo eu tive de me mudar para Inglaterra. Hoje eu moro em Londres. Aqui é ainda mais difícil conseguir emprego. Eles falam que aqui é a capital da moda, mas ainda é mais difícil de arrumar emprego se você não conhece ninguém, se você não tem contato, você não consegue o emprego, basicamente. Mas agora, depois de 1 ano, eu consegui um investidor que é um empresário e a maioria dos seus investimentos são em tecnologia. Mas ele tem essa vontade de abrir uma marca que tem uma construção basicamente handmade, com costura à mão, que é um desafio que eu tô levando aí. Eu tenho que procurar mão de obra especializada e em Londres, numa cidade que eu não conheço ninguém, tipo, eu não sei onde vai comprar os melhores tecidos, eu não sei onde vai comprar aviamentos. Isso no começo, né? Agora, depois de 2 meses trabalhando nisso, eu já tá melhor, assim, já tô mais situado, mas o que me ajuda bastante nesse processo da criação dessa marca, fora o investimento, que é o mais importante, é o saber fazer, que eu aprendi no IED. Desde o 2º semestre, a gente, além de criar, a gente faz. Então, isso
muito importante, ainda mais quando você tá num país diferente, que assim, tem a barreira linguística. Por mais que eu fale inglês, o vocabulário que se fala dentro da moda é diferente. Então, existem barreiras, às vezes eu tenho que pegar e fazer pra mostrar, às vezes eles falam não dá certo, e aí eu pego o tecido, eu tenho máquina em casa, eu faço um mock-up e falo, olha, é assim que faz, porque eu sei fazer. Então, toda vez que tem isso, eu lembro das minhas professoras, da Jocely Oliveira, da Jo Vasconcelos, da Ivani, que foram as minhas professoras de modelagem e costura durante a faculdade. Mesmo em inglês ali, explicando, vem a vozinha delas falando, faz assim, faz assim. Então tudo que eu sei, eu aprendi no IED. A construção. E isso é muito importante quando você tá entrando. Porque muitas das vezes eles só falam pra você que não dá certo. Aí você fica frustrado porque você tem que confiar naquele profissional. E às vezes... E aí você se perde. Mas se você sabe, se você conhece o processo de construção de uma peça, tudo fica mais fácil. Então, essa é o ponto mais importante. E que eu hoje sou muito grato de ter esse conhecimento todo e que eu adquiri durante o processo, durante a minha formação. Eu ainda tá muito no começo, mas eu espero que eu ainda tô no processo de achar a equipe ideal para trabalhar comigo, porque é um produto muito específico, com tecidos muito específicos. Ele é uma pessoa muito... ele sabe, ele tem uma ideia na cabeça dele, e o meu papel como designer é colocar isso em prática. E esse processo está sendo desafiador, mas ao mesmo tempo está sendo prazeroso, porque é o que eu amo fazer. Construir e ver o produto pronto não é o que eu amo e é o que eu quero fazer para sempre. E é isso. Esse aí é um pouquinho da minha história até hoje. Eu só sou aí 4 anos de carreira, mas quero agradecer aqui o espaço, contar um pouquinho da minha história. Olá, tudo bem? Meu nome é Raisner Figueira, vim lá de Vitória, do Espírito Santo. Sou graduado em Design de Produto no IED de São Paulo e hoje vou contar para vocês um pouquinho da minha trajetória e da minha experiência como designer automotivo da Audi aqui na Alemanha. Bem, tudo começa lá em 2014, né, quando eu estudava Design de Produto no Espírito Santo, antes do IED, né, e aí eu fui transferir para São Paulo, porque eu sabia que em São Paulo tinha a área de Automotive Design, era lá que eu tinha que estar, se eu quisesse seguir nessa área. Então, para procurar a faculdade, assim, não foi tão difícil, foi até fácil, porque eu lembro que o IED tinha alguns eventos que rolavam, que era com parceria com as montadoras, então tinha eventos da Renault, da Nissan ou da Mercedes, que eles que eles filmavam, né, a apresentação de trabalho dos alunos, e esses vídeos iam para o YouTube, e aí foi ali, eu pesquisando, eu vi esses vídeos e falei, não, é essa faculdade que eu quero estar, essa faculdade que eu quero estudar. E aí foi assim, fácil, desse jeito. Quando eu cheguei no IED, eu lembro do primeiro dia, assim, foi um choque de realidade, porque na minha faculdade no Espírito Santo, como era uma faculdade de engenharia e tinha um curso lá dentro que era de design, a faculdade, a atmosfera era muito técnica e muito menos lúdica. Quando eu fui pro IED, era totalmente ao contrário, é muito mais lúdica e a atmosfera criativa era muito mais forte. Subindo a escada, você via grafites na parede, você via alunos estendendo lona no chão e pintando e fazendo arte, e aquilo ali muito assim, parecia ser uma coisa muito... nada muito planejado, sabe? Mais criativo mesmo.
Enfim, e ali eu vi que era o lugar que, sabe, não é aqui que eu quero estar, é aqui que eu quero, é aqui que é o lugar certo para eu estar. Então, bem, 2015, né, começando lá estudar, então eu fiz o que eu poderia, né, tinha planejado, que era fazer continuar o meu curso de graduação de design de produto, porque no Brasil não tem bacharelado em Transportation Design, então no Brasil, se você quiser estudar no Brasil e seguir essa carreira, você precisa fazer um bacharelado de design de produto antes de fazer o Transportation Design, né? Pós de Transportation Design. Então o que eu estava fazendo é estava continuando meu curso de design de produto e dando uma pescoçada no curso de pós de Transportation Design. E foi nessas pescoçadas que eu fiz várias amizades que estão até hoje, né? Eu converso até hoje com várias pessoas daquela época que se transformaram em realmente verdadeiros amigos. E um deles foi o Fernando Morita, né? Que é o meu mentor. Naquela época ele não tinha tanto tempo assim para me orientar em 2015, né? Porque ele estava focando, ele tinha lá a sua turma de pós-graduação e ele era o coordenador de pós-graduação, então a gente que era da graduação de design de produto ficava ali meio que de penetra na turma. Mas enfim, veio 2016 assim, eu já comecei o ano, o primeiro semestre querendo fazer tudo, de tudo um pouco, então eu comecei a fazer o meu TCC, eu comecei a estagiar numa empresa de luminária e eu queria também fazer o concurso de design da Volkswagen, que era para aquilo que eu estava em São Paulo, então eu não podia deixar de fazer. Mas aí veio, né, as conversas ali com o Fernando Morita, ele me orientou e me esclareceu que, você quer fazer realmente? O que você quer fazer? Você quer participar do concurso? Ou você quer só... ou você quer só participar, ou você quer fazer realmente bem feito? E aí foi onde eu eu quero fazer bem feito, é claro. E ele, beleza, não parece, porque você tem muita coisa fazendo, você está fazendo muita coisa ao mesmo tempo. E isso pra mim foi assim, cara, putz, como assim? Eu consigo fazer. Eu demorei um pouco pra entender o que ele estava querendo falar. Que, ok, você quer fazer, você quer participar? Vai participar. Mas o que você está fazendo aqui pedindo orientação? Você não precisa de orientação, você vai participar. Mas a partir do momento que eu entendi aquilo, entendi, beleza, vamos focar. Saí do estágio que eu tinha e saí e adiei o meu TCC também para o próximo semestre. A partir daquilo eu consegui focar totalmente no concurso. E aí eu entendi realmente o que ele estava querendo falar. Porque a partir daí, o meu projeto, tudo que eu estava fazendo ali, como eu estava totalmente focado, tudo estava muito intenso. Então o projeto estava crescendo muito e evoluindo muito com aquilo. E aí ele passou a me orientar mais, que ele viu que eu estava me dedicando mais, então aí ele passou a me orientar um pouco mais nesse projeto, que foi assim, um momento muito extraordinário assim, na minha carreira, porque aquele momento ali foi onde que eu aprendi a base, os pilares que eu levo para mim, comigo até hoje, e vou levar para minha vida para sempre. Um dos pilares é foco. Pois bem, e aí veio o resultado do concurso, né? Eu consegui passar do concurso, ganhei um ano de estágio na Volkswagen, também foi um outro momento incrível. Foi assim, você tá lá desenhando, você imagina, né? Você lembra, você é criança desenhando e vendo os carros na rua e pensando se um dia você vai chegar a fazer algo parecido. E aí você se encontra lá no estúdio de design olhando aqueles carros nascendo em clay e tal, e os projetos estão rolando. Tudo assim, como se fosse um sonho. Me beliscava todos os dias para ver se estava acordado. Foi um ano também de muito aprendizado, foi assim, incrível. Aprendi muito, apanhei pra caramba, mas foi um ano que eu aprendi
muito o âmbito profissional da coisa. E aprendi lições ali que eu trago também no meu trabalho hoje. Então ajudou bastante esse momento que eu vivi lá na Volkswagen. Bem, onde a Audi entra, né, na minha vida foi nesse momento, quando eu estava na Volkswagen, começaram as conversas, né, a Audi me perguntou se eu queria se eu queria uma oportunidade para vir trabalhar na Alemanha. E aí eu olhei aquele e-mail e falei, não, isso é fake, isso não é, isso, sei lá, alguém está brincando comigo. Mas aí, enfim, depois eu realmente era verdade, não, claro que eu quero, com certeza. Hoje, quando que eu posso ir, né? Foi mais ou menos assim. Mas aí, esperei o estágio terminar, né? Eles mandaram um e-mail, veio uma vaga, apareceu uma vaga e tá, beleza, mas não tenho diploma. Tá, tô estudando ainda, eu tenho que me formar ainda. Então, perdi a vaga, infelizmente. E aí alguns meses depois, eles me deram uma outra proposta que era, tá bom, você vem pra cá como estagiário, e aí, quando você terminar seu estágio, você se forma e a gente te contrata. E beleza, ok, aceitei. Vamos lá então, comecei a preparar as papeladas, e aí o estágio também, a burocracia, tinha um cadastro lá que tinha que ser feito e demorava 3 meses, questão de consulado daqui do Brasil, Alemanha, é sempre um saco, isso é verdade. Perdi a vaga do estágio novamente porque de burocracia, e eu não vai dar para eu ir para a Alemanha. Então vou aqui me formar, vou continuar, vou apresentar meu TCC, me formar e vou pegar meu portfólio e distribuir para as empresas. E aí me formei, né? E apareceu uma vaga de trabalho aqui na Audi. E eles lembraram de mim e me perguntaram, você tá afim tal de vir ainda? Claro, quer dizer, não foi assim, claro, foi uma coisa, né, que eu já tava, poxa, será que vai dar certo dessa vez? Então, mas claro que eu quero ir, né, mas fiquei naquele, algum momento vai dar errado, mas na burocracia, né. Mas, enfim, que no final deu certo, eles mandaram, né, esperei receber o meu diploma, e aí, assim que eu recebi meu diploma, eles me deram um contrato, e aí eu vim pra cá em 2019, em julho de 2019, então lá se vão um pouquinho mais de 2 anos. E assim, a experiência é incrível, estúdio internacional, uma experiência sempre muito enriquecedora, o contraste de culturas são muito grandes, então no mesmo projeto, por exemplo, a gente tá conversando, e outro dia me dei na telha, tô num projeto que não tem ninguém do mesmo país aqui. Tem lá um cara de Hong Kong, outro cara da Espanha, outro cara da Áustria, outro cara da Itália, e eu do Brasil, e a gente no mesmo projeto. E é isso, e surgem soluções inusitadas, incríveis, assim, porque dessa mistura de culturas. E juntando esse background que eu tive no IED, essa atmosfera criativa, né, que eu sempre tento trazer um pouquinho dessa atmosfera criativa que o IED tem pro meu trabalho, que ajuda bastante, assim, e enriquece muito, e junta, sabe, encaixa muito bem as duas coisas. Então, essa experiência que eu tive no IED, assim, o IED me trouxe mais, não me trouxe só um diploma, ele me trouxe uma experiência de vida mesmo, porque isso tudo que eu vivi no IED foi tão intenso que se transformou uma base ali do meu trabalho que que a gente colhe até hoje e vai sempre colher e enfim, vai sempre inspirar a gente para sempre esse momento. Relembro esse momento que eu tive no IED com muito carinho e tenho muito carinho pelas pessoas de lá também, muitas saudades, claro. Espero em breve estar visitando o Brasil, visitando o IED também, para a gente bater um papo legal. E é isso, abração para todo mundo, espero
né, que vocês curtiram aí, espero que vocês tenham curtido, né, minha pequena história aí, uma pequena parte aí da experiência que eu tive. E abração!